mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado quem crê sem ver. Faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Vem me ajudar a confiar. Se a doença não curar e o emprego não vingar e o filho não voltar, mesmo se meu barco naufragar, mesmo se minha empresa afundar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não quero desistir, Senhor, não quero mais duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra
Feliz sábado, igreja. Feliz sábado. Feliz sábado, igreja. Amém. Deus seja louvado pela presença de todos vocês aqui. É uma satisfação estar mais um sábado bonito que está lá fora hoje, né? Verão, a primavera está quase chegando, né? O frio vai embora. Também a você que está na internet acompanhando, para assistir depois, Deus seja louvado por sua participação. E também quero já colocar desde já para a igreja, para você que está aí em casa, não deixe de compartilhar a nossa página no YouTube, nosso Facebook, também estamos no Instagram. Nós estamos lá no Instagram agora, para quem gosta do Instagram, para também ver mais fotos da nossa igreja. Para a gente começar esse tudo, convido a igreja que se coloque de pé, para juntos fazer uma oração de vocação. Oremos. Deus dos céus, agradecemos, Senhor, por mais um sábado de alegria. Estamos aqui na tua casa, unidos como irmãos, mesmo com os pesares, com os problemas aí fora, mas estamos aqui para buscar a ti, Senhor. Faça-te presente desde já. Usa-nos, traga as tuas bênçãos para a nossa vida, Senhor. É isso que nós rogamos e agradecemos. Amém. Continuando de pé, vamos todos juntos cantar Santo Lugar. Que Deus está presente neste lugar, neste exato momento. Amém. Este é o momento que você tem para você tirar todas as preocupações que você trouxe de casa. Este é o momento que você tem para somente louvar a Deus, meditar na sua palavra e nas bênçãos que Ele tem derramado sobre ti. Vamos todos juntos cantar. Então vamos aos nossos anúncios. Meu Pai do céu, socorrei. A escola sabatina, os horários da nossa escola sabatina e os grupos que temos. O culto de sábado, que ainda nós estamos fazendo presencial e estamos com uma presença fantástica. Quem está em casa perdeu de ver quantas pessoas tem aqui. Louvado seja Deus. Mantendo as nossas distâncias e
e com as máscaras e com o gel que já foi posto lá na frente. Então, esses são os cuidados. Os cultos de adoração, nós temos ainda no domingo, no mesmo Zoom ainda, no 777-333-1844, e a senha é culto. Os pequenos grupos também, quarta-feira, 7 horas, pelo Zoom. O Zoom que está aí, não precisa eu repetir o Zoom. Então, é toda quarta, 7 horas. Tem sido um culto muito bom. Quarta-feira passada, tivemos uma psicóloga, foi muito bom para as mães. E toda quarta nós temos a presença de uma pessoa que dirige. Esse é um culto de oração. Encontro de oração, quarta-feira, 8h30. No mesmo Zoom da igreja, o 777. Temos também o projeto Semeadura, aqueles livrinhos que nós temos ainda lá na frente. É só pegar, quem quiser, para deixar no carro, para dar para uma pessoa, amiga, para dar para quem encontrar nas lojas brasileiras. Você vai, que é onde a gente fala, e tem em inglês, e tem alguns em português também. Os dízimos e as ofertas, nós sabemos, pode ser depositado aqui, numa cestinha que nós temos atrás. Quem não vir na igreja, pode ser colocado lá na porta da igreja, e tem também pelo iPad, o Give, Adventist Giving. Então, tem essas 3 maneiras de doar. Vamos ser fiéis e agradecidos ao Deus através dos dízimos e ofertas. Nós temos agora, esse mês de março, que é o mês da mulher, nós temos tendo a cada mês, e foi revelado no sábado passado uma pregadora oficial da nossa igreja, a Ana Paula. Muito, muito fantástico. Louvado seja Deus pela vida dela, e ela vai continuar desempenhando esse dom que ela já tinha, e ela mesma nem sabia que tinha. Louvado seja Deus. E cada semana nós temos uma mulher aqui na frente para nos representar, tá? Nós temos também o Daylight. Hoje... Esse Daylight, você dá uma explicação aí que eu não estou entendendo muito, não. Gostaríamos de lembrar a todos que hoje à noite é o horário de verão, começa, então, para fazer o Daylight Savings, voltar o seu relógio, spring forward, adiantar o seu relógio 1 hora. Ok? Obrigada. Então, nós perdemos 1 hora, vamos dormir menos uma hora essa semana, viu? Sorry para nós. Então, é isso aí. Louvado seja Deus, e vamos continuar o nosso louvor. Quem é esse? Chama Mulheres na Liderança. O verso para decorar está na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 17, e diz: tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. A mensagem é: respeitamos os líderes que Deus coloca como autoridades. Você tem algumas tarefas especiais na sua casa? Seus pais pedem para você ajudar em algo? Deus tem um trabalho especial para cada um de nós. Vamos descobrir mais sobre uma mulher a quem Deus deu um trabalho muito especial.
Deus deu a Débora uma responsabilidade especial: liderar Israel. Era um trabalho difícil. As pessoas não obedeciam a Deus e adoravam ídolos ao invés de Deus. 20 anos antes, o rei Jabim tinha atacado Israel. Ele venceu a batalha e fez os israelitas de escravos. Desde então, todos viviam com medo do rei e de seu general Sísera, que tinha 900 carros de ferro. Débora era conhecida como juíza. Ela não tinha um escritório e um tribunal de justiça como os juízes têm hoje. Ela se sentava debaixo de uma palmeira. Quando as pessoas tinham algum problema, a procuravam para que ela o solucionasse e atendiam ao conselho dela. Por muitas vezes, Débora ouvia sobre como o povo se sentia triste por ter abandonado a Deus e passado a adorar os ídolos. E as pessoas pediam que elas as ensinassem a adorar o Deus verdadeiro. Certo dia, Deus disse a Débora: "Tenho ouvido as orações do meu povo e vou libertá-los do cativeiro." Débora ouviu as instruções de Deus e as transmitiu a Baraque, o comandante do exército. Deus ordena que você reúna 10.000 homens no Monte Tabor. Ele entregará Sísera em suas mãos. Baraque ficou com muito medo. Ele conhecia a crueldade do exército de Sísera. Eles haviam atacado a sua cidade. Mas Baraque respeitava Débora, pois sabia que Deus falava através dela. "Se você for comigo e o exército, iremos." Quando Débora concordou em ir com Baraque, Deus lhe deu uma segunda mensagem. Por você querer que eu vá com você, você não terá a honra de ser o vencedor da batalha. Essa honra será dada a uma mulher. Débora, Baraque e os 10.000 soldados lutaram muito pouco. Quando Baraque e seus homens saíram ao encontro de Sísera, Deus agiu. Sísera e seu exército deixaram seus carros e fugiram. Baraque e seus homens saíram em perseguição e destruíram o exército. Mas em meio àquela confusão, Sísera escapou. Sísera caminhou até a tenda de Jael. O marido dela era um de seus amigos. Assim, Sísera pensou que durante algum tempo estaria seguro ali e pediu a ela alguma coisa para comer e um lugar para se esconder. Jael sabia que Sísera era um homem mau. Enquanto ele dormia, ela o matou. Assim, a profecia de Débora se cumpriu. No caso, não foi Baraque quem venceu, e sim Jael, uma mulher. Deus usa uma variedade de pessoas como líderes em sua igreja: homens, mulheres, idosos, jovens, ricos, pobres e até crianças. Vocês, crianças, também podem ser líderes de Deus. Deus capacita a todos que o amam para segui-lo e para serem bons líderes. Precisamos ouvir os líderes escolhidos por Deus para aprendermos com suas experiências e entendermos melhor o plano de Deus para a nossa vida. Quando Deus pede para fazermos algo, precisamos estar prontos para obedecer. Feliz sábado. A igreja está dormindo ainda. Feliz sábado. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu sou uma pessoa muito carente. E nessa pandemia, eu acho que eu fiquei mais carente ainda. Mas infelizmente, devido às circunstâncias, nós não podemos abraçar. Nós não podemos apertar as mãos e a única coisa que nós vamos fazer agora vai ser dar um sorriso de olho. Vocês já tentaram fazer isso? Então, quando falar assim, aperte a mão do seu irmão, você vai olhar para a pessoa que estiver do seu lado e vai dar um sorriso de olho para ele. Tá combinado? Quero ver a igreja toda participando junto com a gente. Vamos lá? Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos
aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e cante esta canção. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Amém. Que Deus seja louvado. Jesus nos convida a sermos sal da terra. Muitas vezes nós não temos a oportunidade de falar de Jesus para as pessoas, mas o nosso modo de viver, nós podemos pregar para aqueles que não conhecem Jesus. Isso faz muita diferença, que nós sejamos sal da terra. Vamos nos colocar de pé para cantarmos essa música? Jesus nos deu essa missão, o seu amor compartilhar. Somente entraremos em ação se o amor de Deus nos motivar. Seu poder nos moverá e assim iremos repartir o amor de Deus, a verdadeira paz e a doce esperança no porvir. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. A vida que Jesus viveu, o exemplo que ele nos deixou, demonstra o real sentido da missão que o Senhor nos confiou. Saber a todos perdoar, querer a todos aceitar, revela a grandeza do serviço e aponta para o Salvador. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis no mundo e especialmente no Brasil. Nós, como brasileiros, nos sentimos comovidos, com o nosso coração triste, porque nós sabemos que muitas pessoas estão perdendo a vida. E eu gostaria de, nesse momento, nós separarmos um tempo para orarmos a Deus nesse sentido. E gostaria de convidar vocês também, aqueles que estão passando por dificuldades, por problemas financeiros, problemas de saúde. Nós vamos agora nos colocar de joelhos e vamos interceder por essas pessoas e todos nós. Querido Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por nos permitir chamá-lo de Pai. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por nos tratarmos como os teus filhos, mesmo não merecendo. Nesta hora nós gostaríamos de colocar neste altar um pedido especial a todos os brasileiros, a todas as pessoas que moram no Brasil, que estão passando por momentos muito difíceis. O Covid tem matado muitas pessoas ali. Nós te pedimos que derrame o teu espírito naquele país. Abençoa os governantes, que eles possam ter sabedoria vinda do céu para tomar decisões acertadas. Que te abençoe os médicos, os enfermeiros,
todas as pessoas que estão trabalhando, Senhor, nesse sentido. Tenha misericórdia das famílias enlutadas, todas as pessoas que estão doentes em casa, nos hospitais, nas UTIs. Que o Senhor possa cuidar de cada uma delas, Senhor. Derrama também a Tua bênção, Teu Espírito sobre cada um de nós que estamos aqui. Fortalece a nossa fé, dá-nos esperança. Coloca no nosso coração o desejo ardente de nos prepararmos para o encontro contigo, que nós sentimos estar muito próximo. Dá-nos o restante de dia na Tua presença, um sermão abençoado, que o Senhor possa cuidar de cada um. Nós te pedimos e agradecemos. Em nome santo de Jesus. Amém. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Amém. 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 Feliz sábado, igreja. A Bíblia está cheia de história desafiadora de mulheres que ajudavam os homens no meio de um povo que seguia um plano feito por Deus, o plano da salvação das pessoas. As mulheres ajudavam muito, orando, ensinando, aprendendo, sendo boas mães, sendo boas filhas, sendo boas irmãs. Você quer ser uma mulher especial de Jesus? Então faça a sua parte, que eu já estou fazendo a minha. Vocês, mulheres, estão convidadas para esse plano maravilhoso. Amém. As filhas de Zelófede. Números 27, do 1 ao 7, apresenta um cenário em que as mulheres não tinham permissão para possuir terra. Na verdade, em Israel, as mulheres eram tratadas como propriedade do pai e, logo após, essa propriedade, que eram as mulheres, eram transferida para o marido após um pagamento nupcial. Em sua humilde sabedoria, as filhas de Zelófede influenciaram a criação de uma nova lei por Deus para permitir que as mulheres tivessem permissão para possuir terras. Muitas vezes, nós queremos resolver os conflitos, os problemas por nós mesmas, não é mesmo? Então, essa não é a melhor solução. Buscarmos a Deus em primeiro lugar nos dá a certeza da resposta correta e justa que só vem somente do nosso Senhor. Feliz sábado. Vamos orar primeiro, antes de começar a abrir a palavra de Deus. Oremos. Senhor Deus, Pai que estás no céu, obrigado, Senhor, por estarmos aqui, ó Pai, mais uma vez na Tua presença. Que o Senhor, Pai, possa me usar, que não eu possa falar, mas o Espírito Santo. Senhor, abençoe o resto dos nossos cultos, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Lá em casa, a gente tem um dilema, né? Cantar, não falar. Porque temos a facilidade de cantar para muita gente, mas não conseguir falar nem para uma pessoa. Então, como a Eudileuza já estava falando, a gente vai falar sobre 5 mulheres que não são muito conhecidas
pela gente, ou não são constatadas em histórias de crianças, ou em mesmo pregações. Eu mesmo nem sabia que essas mulheres existiam. Eu pensava assim, gente, mas o que é isso? Novos episódios da Bíblia? Então, os nomes dessas mulheres são Macla, Noá, Rogla, Milca e Tisa. Uns nomes bem diferentes, né? Que é até meio difícil de falar. De vez em quando sai um Tisa, Tirza, você fica tipo, meu, o que está acontecendo? Então, o tempo passou no deserto, quando o povo saiu do Egito, e tinha muita gente nascendo, muita gente morrendo. E o povo estava, como diz, estava se multiplicando. Tinha muita gente nascendo. Então, Deus disse que a terra tinha de ser dividida proporcionalmente conforme o tamanho de cada família. Então, se a família era maior, ganhava um lote maior. Se a família era menor, ganhava um lote menor. E cada chefe do sexo masculino recebeu a parte deles. E até aí tudo bem, todo mundo recebeu a parte e tal. Só que agora que veio um problema. Zelofeade, que era filho de Efé, filho de Gileade, filho de Arqui, de Manassés, dentre as famílias de José, só tinha as 5 mulheres. Ele não tinha filhos homens. Então, por isso, o nome dele ia ser excluído da parte do lote. Então, elas não iam receber o lote e iam morar com os parentes. E então elas foram até Moisés e Eleazar, o sacerdote, correndo o risco de serem mortas, apedrejadas, porque naquela época as mulheres não tinham direito de se manifestarem. Elas tinham de permanecer caladas e simplesmente aceitarem o que a lei dizia. Então, elas foram com o risco de serem apedrejadas por infringirem a lei. E aí elas foram até Moisés, e eu fico imaginando elas falando, né? Não exatamente com essas palavras, mas eu mesmo iria falar, tipo assim, então, Moisés, nosso pai não participou daquela bagunça lá de Corá, que se revoltou contra Deus e morreu lá no deserto, e só por isso o nome dele vai ser excluído. Então, a gente quer a nossa parte. A gente tem o direito de receber a nossa parte, então queremos a nossa parte. E a gente não ter a nossa parte é injusto, você não acha, não? Aí, então, Moisés foi falar com Deus, e Deus respondeu o pedido das suas filhas, porque ele é justo, ele não quer deixar ninguém de fora. Então, a gente pode imaginar assim, como estava os pensamentos daquelas mulheres. Sabe quando a gente está no hospital esperando algum resultado de exame, ou até mesmo esperando alguma prova, sair a nossa nota? A gente fica nervoso, a gente treme até os fios do cabelo, a gente fica toda hora tremendo as pernas. Eu mesmo tenho uma mania de ficar toda hora olhando para o relógio. Até parece que o relógio vai fazer a minha nota ficar boa, né? Mas, então, vamos abrir a nossa Bíblia em Números 27, 8. Deus não mesmo deu o direito para as filhas, mas, como disse, falarás ao filho de Israel, dizendo, quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança para as suas filhas. E se tiver filha, se não tiver filha, então a sua herança dareis ao irmão deles. Porém, se não tiver irmãos, darei a sua herança aos irmãos do seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, darei sua herança ao parente mais chegado da sua família, para que possua. Isto aos filhos de Israel serão
prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Então, vocês podem perceber que não mudou só para as filhas de Zelofehade, mas sim para o resto da nação inteira. E então, cada um ia ter o seu direito, e aquelas mulheres tiveram direito. E pode parecer muito normal para a gente, porque leis são feitas e desfeitas, eles podem mudar ou não mudar, mas naquela época as coisas eram tão rígidas que para você mudar uma lei, você quase tinha de morrer, passar pela sombra da morte para mudar aquela lei. E no livro de Salmos, capítulo 84, verso 11, diz: o Senhor ama e honra os que fazem o que é certo e lhe dá tudo o que é bom. E por as filhas de Zelofehade estarem no caminho, elas receberam a bênção. E eu tenho certeza que nós receberemos a bênção também se a gente estiver no caminho de Deus. E se elas não tivessem recebido a bênção, elas, como eu já falei, teriam ido morar com os parentes. E como elas não iam ter dote nem direito de escolher os seus maridos, os parentes iriam escolher os maridos. Eu não sei vocês, mas eu nunca queria deixar meus parentes escolher meu marido. Nunca mesmo. Não, eu não deixo eles escolherem nem mesmo a roupa que eu venho. Imagina meu marido. Nunca mesmo. Então, por Deus dar a solução para elas foram. Isso nos faz refletir, porque como naquela época os homens tinham mais direito, elas podiam ter pedido algum amigo homem para ir falar com Moisés, chegar lá em Moisés e falar assim: então, as filhas de Zelofehade querem seus direitos. Mas não, elas foram sozinhas, elas tiveram sabedoria para isso. E muitas das vezes a gente precisa ter a sabedoria delas, porque a gente busca em homens primeiro antes de falar com Deus. Então, eu estava pesquisando sobre a mensagem e eu descobri o significado dos nomes em hebraico dessas mulheres, que nos traz uma lição muito, muito, muito importante. Então, Makla, em hebraico, significa confiança. Parece uma palavra muito fácil. Confiança, ok, eu estou com confiança, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso. Mas a gente, muitas das vezes, não fazem as coisas com confiança. Aquelas mulheres chegaram com confiança até Moisés. Se elas não tivessem a confiança, eu duvido muito que elas iam chegar, porque provavelmente, eu tenho certeza, isso acontece até nos dias de hoje, provavelmente algumas pessoas chegaram nelas e falaram assim: eu duvido muito que você vai conseguir chegar até Moisés e mudar uma lei. Primeiro, tu é mulher, tu tem que se contentar com o que você já tem. Então, muitas vezes, a gente é parado por pessoas que só querem o nosso mal. E o significado de Noá, em hebraico, é aquela que ninguém pode parar. Então, não deixa ninguém parar você. Porque muitas das vezes a gente dá um passo para trás e um passo para frente e 10 para trás. Então, se você deixar as pessoas pararem você para fazer o que Deus manda para você, pode esquecer. Deus é em primeiro lugar. Ele manda, tu obedece. E o significado de Hogla é aquela que não anda com os pés amarrados. Um significado bem forte, não acha? Porque, como assim, aquelas que não andam com os pés amarrados? Muitas vezes você anda com os pés amarrados. Até mesmo você amarra os teus pés. Mas como assim, Manu? Amarra meus pés. Se eu amarrar meus pés, eu vou fazer o quê? Eu vou cair. Então, eu não vou amarrar meus pés. Vou te dar um exemplo mais fácil. Muitas das vezes você se amarra em pessoas. Você se amarra em coisas. Você se amarra no dinheiro.
Porque você pode estar, eu estou firme na igreja, eu estou isso, eu estou aquilo, mas começa a andar com uma pessoa que só fala palavrão para você ver o que acontece. Daqui a pouco você está aí falando palavrão igual um doido também, igual aquela pessoa. Começa a andar com um beberrão. Beberrão, daqui a pouco ele fala, toma aqui, só um pouquinho, só um golinho. Daqui a pouco você está num golinho, daqui a pouco você está num copinho, um copão, daqui a pouco você está numa garrafa, daqui a pouco você anda bêbado no pecado. E o nome então, desamarre os teus pés. Não deixe seus pés amarrados, não sai tropicando por aí, tropicando, acho que é isso que fala mesmo, caindo. Você está lá, você anda, do nada, você sai tropicando, desamarra seus pés. O nome de Milca significa aquela que tem autoridade. Antes de vir para cá, o meu pai falou comigo assim, você tem que demonstrar confiança, autoridade na hora de estiver falando lá na frente. Eu fiquei tipo assim, como assim mostrar autoridade? Eu vou sair mandando em todo mundo aqui e falar, então é isso, vocês vão fazer isso e isso. Não, ele quis dizer autoridade para você passar a mensagem que você está tentando passar para as outras pessoas. Aquelas mulheres chegaram em Moisés e elas passaram a mensagem. Elas foram e falaram, eu quero os meus direitos, e é isso. Então, elas disseram com confiança e com firmeza. Elas foram determinadas, elas foram persistentes. Muitas das vezes, a gente começa a fazer uma coisa e só porque aquilo não dá certo, a gente para. A gente para na metade do caminho. Não deu certo, vamos tentar fazer outra coisa. E assim você vai tentando fazer uma coisa, não dá certo, você para. Você tenta fazer outra coisa, não dá certo, você para. E aí, quando você vê, você não sabe fazer nada. Nada. Você começa a fazer uma coisa, aí alguém pergunta, você sabe cantar, por exemplo? Você sabe cantar? Sei. Então, canta uma música aí, faz aquela técnica lá, tal e tal. Você começou a cantar, você começa uma aula um dia, você fez só um dia. Como é que você vai se apresentar? Como é que você vai ter autoridade para estar num lugar cantando? Então, é isso que Milca teve. Ela teve autoridade para falar com Moisés. A gente tem que ter autoridade para mostrar a mensagem para as outras pessoas. Porque se a gente não tiver, as pessoas não verem o evangelho e Deus na gente, elas não vão seguir a gente. E se elas não seguirem a gente, ao mesmo tempo elas não vão seguir a Deus. Porque você tem que mostrar Deus em você. E, por último, e não menos importante, Tirza, o que significa a alegria de Deus. Você sabia que você é a alegria de Deus, não sabia? Se você não sabia, deixa eu te falar. Você é a alegria de Deus. Você é aquele que faz Deus sorrir todos os dias. Fala, eu criei isso aqui. Eu criei esse ser humano. Ele me faz alegre todos os dias. E muitas das vezes o diabo coloca na nossa cabeça que a gente não merece. A gente não merece estar aqui, ou estar na presença de Deus, ou até mesmo falar com Ele. Ele coloca na nossa cabeça assim, por que tu vai falar? Você só peca. Você não tem o direito de estar na presença de Deus porque você é um pecador. Mas Deus diz, venha a mim todos os pecadores. Então agora me diz, a quem você procura quando está angustiado? Você procura primeiro a Deus ou você vai primeiro aos homens? Você tem fé que o mesmo Deus que acolheu essas 5 mulheres que não tinham direito a nada, acolhe você também quando você está perdido? Ou quando você está triste? Ou até mesmo quando alguém diz que você não consegue?
Alguém diz que você não consegue, mas o seu Criador diz que você consegue. Tenha confiança. Não deixe ninguém te parar. Desamarre os teus pés para que você pare de cair. Tenha autoridade. Mostre Deus em você. Mostre o Evangelho. E saiba que você é a alegria do Criador. Como foram aquelas mulheres. Deus fará a vontade nele, em você. Amém? Então, vamos fazer oração? Vamos nos colocar de pé para fazer oração. Oremos. Senhor Deus, Pai que és no céu, obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui. Senhor, obrigado pelo Senhor ter dado ânimo para a gente levantar e estar aqui na Tua presença, Pai. Senhor, obrigado por nos dar confiança e mostrar que estamos aqui para Te adorar, Pai. Senhor, perdoe os nossos pecados, tenha compaixão de nós. Nós somos pecadores, mas o Senhor vem para nos redimir, ó Pai. Senhor, abençoe o resto do nosso dia, nos proteja e nos guarde. Em nome de Jesus, amém. Continuamos de pé e vamos todos juntos cantar Permaneça em Mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Tenham todos um feliz sábado.